sempre comece pelos macros, assim. E eu vejo que a galera quer testar os micros, quer testar o botão, se é aperte ou se é clique. Quer testar se termina com 9 ou termina com 7. Isso é micro demais. O macro é o quê? Aquilo que realmente são os principais pontos de contato da campanha com o cliente. Então, o criativo tem que ser testado sempre. E a página tem que ser testada sempre. A cultura de testar páginas é mais importante do que de testar botão, se muda alguma coisa na copy do anúncio. Fala pessoal, meu nome é Igor Gontijo e nós estamos aqui para mais uma edição do Hacker Ads Podcast, dessa vez com ela, Bárbara Bruna. Bárbara, muito obrigado por estar aqui com a gente, um prazer receber você aqui no Hacker Studios. Eu que agradeço, uma honra. Já há muito tempo a gente já estava combinando esse encontro aqui, tô ansiosa por esse papo. Bastante tempo, inclusive a Lady Murphy contribuiu bastante para esse podcast dar errado de todas as formas possíveis, mas estamos aqui vivos e finalmente gravando esse episódio. Bárbara, a ideia aqui do Hacker Ads Podcast, o que eu sempre faço com os convidados, é trazer uma galera muito fera do digital igual você, pra gente ter uma conversa, bater um papo. Quero perguntar um pouquinho da sua vida, um pouquinho das coisas que você tá fazendo, deixar um pouquinho do seu conhecimento sobre tráfego pra galera do Hacker Ads. Muita gente aí já deve te conhecer também. Então a gente vai mais ter uma conversa aqui, fechado? Fechado, vamos nessa. Legal, Bárbara. A primeira coisa que eu queria é que você desse um contexto aí pra todo mundo que tá assistindo. Quem não te conhece, né, falar um pouquinho quem que é a Bárbara Bruna, o que você faz hoje, até contar um pouquinho pra gente, né, de como que começou essa história toda aí. Legal, legal. Eu já tô nesse mercado já tem 12 anos. Outro dia eu parei para fazer as Caraca. contas. 12 anos como gestora de tráfego. Hoje a minha empresa, que é o Instituto Brasileiro de Tráfego, a gente tem alguns braços. Primeiro de agência, como muitas agências de tráfego. No nosso caso, a gente se especializou no mercado internacional. Então a gente atende players na Latam e na Europa. A gente tem também a nossa parte de educação, com treinamentos, mentorias e tudo mais. E a parte de consultoria em company, onde a gente treina times de tráfego de grandes empresas. Por exemplo, já treinamos time da Empíricos, do Sebrae, da Hotmart, de empresas da Globo. Então a gente tenta fechar um pouquinho o ecossistema de trazer o nosso conhecimento, né, que já são aí de 12 anos de jornada, para ajudar pequenos empreendedores, ajudar gestores de tráfego e ajudar empresas também a treinarem seus times. Então esse é o resumo aí da nossa história. Legal, eu imagino que 12 anos atrás, se 3 anos atrás mal se falava de tráfego pago, 4 anos atrás estava começando, 12 anos atrás devia ser tudo mato, né? É tudo mato, era tudo mato. Eu sou de formação publicitária e também bióloga, e aí é uma bagunça assim um pouco sobre por que eu escolhi as duas coisas, mas quando eu me formei na publicidade, eu fui trabalhar em uma das maiores agências de publicidade em BH. E lá aprendi muita coisa sobre a publicidade tradicional. E na época eu me recordo bem, a agência devia ter uns 150 funcionários, bem grande, e tinham 2 pessoas do digital, assim, né? Que faziam tráfego na época, que cuidavam ali da Facebook Ads e Google Ads. Na época eu nunca nem tive muito contato, né? Na faculdade e tal, ninguém falava desse negócio. Mas aí eu saí, fui montar minha agência e percebi que pequenos negócios, tipo imobiliária, sorveteria, era um bom lugar para começar a fazer tráfego. E o meu primeiro contato com tráfego foi quando eu contratei uma agência de tráfego da época, e aí eu falei, puxa, esse negócio é legal, acho que eu vou começar a aprender. Então minha história começou assim, fazendo tráfego para negócios locais, principalmente na área de imóveis e sorveterias, pet shops, essas coisas assim de bairro, essas coisas mais locais. Legal. Então já tem um tempinho aí. E pelo que eu te conheço, que eu já ouvi você contando várias vezes também, essa questão de você ter formado em biologia te influenciou em várias coisas no tráfego e te ajudou a construir o que você construiu hoje. O que você acha que você trouxe da biologia para o tráfego pago que te ajuda muito até hoje? Legal. Na biologia a gente aprende sobre método científico, né? E eu acho que essa é a maior contribuição para o que eu faço hoje. Porque na internet as pessoas podem dizer o que querem, muitas vezes sem provas, sem testes, sem amostras significativas para dizer que aquilo ali é uma verdade. Então acho que grande parte do que eu tenho conquistado nesses anos é me ater a um mínimo de metodologia científica para validar se aquilo realmente é pertinente ou não. Porque é muito fácil algo funcionar para mim. E eu começar a falar que essa é a verdade. Mas será que vai funcionar para você? Vai funcionar para outro? Então, método, eu gosto muito de uma frase que fala, método é o que diferencia os competentes dos sortudos. E muitas vezes as pessoas estão tendo sorte no que fazem, mas em algum momento essa sorte pode ir embora e o método é o que vai te dar consistência e é o que vai te levar aí pro longo prazo. Legal.
E você falou que na sua empresa você tem várias frentes aí, né? Até citou por alto algumas, mas eu até queria entender um pouco mais sobre os produtos que você tem, né? Eu sei que hoje tem a War Room, tem o tráfego de plataforma, quais são as diferenças entre eles aí? Legal, legal. É muito heterogêneo o nosso público, porque eu tenho a pessoa que quer aprender a fazer tráfego para si mesma. Então, às vezes é uma pessoa que tem uma loja de roupas, a pessoa que é um dentista, um contador. Ele quer ali fazer as campanhas para si mesmo e quer aprender a melhor forma de usar essas estratégias. Tem também o cara que é gestor de tráfego e quer ter isso como profissão, assim como hoje é a minha profissão e a profissão de muitos dos meus alunos, né? Então, na hora de criar os produtos, a gente vê que as dores são muito diferentes, né? Então, lá no Método Áureo, que é o meu primeiro treinamento e é o mais completo, com a jornada do início ao avançado, a gente foca mais para quem está querendo essa carreira de gestor de tráfego, que quer aprender de fato todas as funcionalidades, quer aprender estratégias diversas, porque vai lidar com cenários diferentes de acordo com os clientes. Então, é um curso muito mais completo, principalmente para o gestor de tráfego e para quem também tem que lidar com grandes verbas, como o caso de infoprodutores, né? Então, quando a gente fala de lançamentos, de perpétuo, é muito comum as pessoas lidarem com 30 mil, 100 mil, 1 milhão de reais e precisa de um certo conhecimento para isso. Já o tráfego de plataforma é um treinamento para quem está começando do zero e quer principalmente aumentar a audiência nas redes sociais e vender pelo WhatsApp. Então, esse treinamento em especial, a pessoa pode fazer até pelo próprio celular, né? Nem precisa de um computador. Então, quais são as melhores estratégias para aumentar suas visualizações, aumentar seus seguidores e fazer as pessoas comprarem de você lá pelo WhatsApp. E, por fim, o War Room, que é a nossa sala de análises. Uma coisa que eu sempre, nessa jornada aí de 12 anos como gestora de tráfego e de 5 anos como professora, é ver que a nossa batalha ela é diária, né? Então, assim, por mais que você aprenda, que você estude, chega aquele momento que você está sentado na frente ali do computador que você trava totalmente. Então, a gente quis criar uma comunidade onde as pessoas pudessem se ajudar e todos os dias um profissional estivesse ali tirando dúvidas e analisando campanhas reais. Então, a War Room, ela funciona como uma sala de guerra onde todo santo dia a gente está ao vivo. Então, não importa se é Páscoa, se é Natal, se é Carnaval, todo dia, de segunda a sexta, às 11 da manhã, eu ou alguém do meu time estão lá tirando dúvidas, analisando as campanhas e fazendo com que aquele momento seja um momento de você não estar sozinho. Um momento onde você fala assim, caramba, eu estava com uma dúvida, eu vou lá na War Room hoje porque eu quero tirar essa dúvida. Então, acho que esse último produto, que foi o que a gente lançou agora, veio para amarrar a experiência mesmo de aprendizado do que a gente vem construindo aí nessa área. Legal. Bárbara, uma característica que eu acho muito legal nas coisas que você faz e que seus alunos elogiam demais, né, é que você é muito didática. E tráfego pago, realmente, se a gente parar para olhar de fora, né, e tirar a visão de tudo que a gente já conhece, olhando de fora é um negócio muito complexo, né? A gente brinca ali que o gerenciador de anúncios do Facebook é um painel de avião. Como que você acha que você conseguiu traduzir isso, né? Pegar uma coisa tão complexa e o que você usa ali com seus alunos para conseguir deixar isso de uma forma mais fácil de entender, mais fluida, que não assusta tantas pessoas assim? Legal, legal. Eu tenho uma característica assim, que desde a escola eu precisava de repetir a mesma coisa, ler várias vezes a mesma matéria, assistir várias vezes a mesma aula para entender as coisas. Algumas pessoas até duvidam disso, assim, pô, mas você fez 2 faculdades. Na época eu passei em primeiro lugar no vestibular, me formei como destaque acadêmico, e o pessoal achava que eu aprendia tudo muito fácil, mas pelo contrário. Para mim era muito difícil aprender as coisas. E aí eu tive que desenvolver uma forma de deixar mais fácil e mais resumido tudo que eu tinha para aprender. Então, quando eu fiz as faculdades, eu fiz as 2 ao mesmo tempo, né? Então, foi um desafio enorme. Imagina aquele tanto de conhecimento se não ficasse em caixinhas. E se eu não abrisse mão daquilo que não era o game changing. Então, acho que a minha forma de aprendizado impacta a minha forma de ser professora. Eu preciso sintetizar e eu preciso resumir as coisas. Porque se eu quiser aprender todos os botões, eu dificilmente vou dar um passo para frente, né? Então, parte da minha metodologia foca no que funciona, foca no básico, joga no simples. Depois, se você quiser, você complica, né? Então, acho que essa é a parte aí, o ingrediente, eu acho, mais importante dessa didática. Legal, e você falando isso, a gente gravou um podcast recente com o Breno Perrucho, né, que é um cara, pô, super didático, tem um mega canal sobre finanças também, que é um tema muito complexo,
E é um insight, porque ele falou a mesma coisa que você falou. Cara, eu ensino muito bem porque eu tenho muita dificuldade de aprender. Então você acaba criando um método ali que funciona para você, que as coisas têm que estar tão bem estruturadas, tão mastigadas, tão resumidas, que se dá para você aprender daquele jeito ali, qualquer pessoa consegue aprender muito fácil, né? Isso é bem legal. Quem ensina melhor é quem tem mais dificuldade de aprender. Olha só, temos um padrão aí. Legal. Bárbara, eu queria te perguntar, já começar com um tema mega polêmico aí pra gente poder discutir em cima, que é, enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, eu sei que tem gente que vai ver isso daqui 10 anos, mas enquanto a gente tá gravando, tem, sei lá, 3, 4 meses que a gente tá no meio dessa hype toda, desse assunto de chat GPT, das coisas ficarem muito automatizadas, agora o copy é automatizado, dá pra fazer vídeo automatizado, tudo dá pra fazer automático, e as próprias plataformas, né, elas têm criado cada vez mais mecanismos para automatizar o tráfego e perfis de campanha que você vai lá e coloca os criativos e ela mesma já decide e te ajuda. Como que você vê o futuro disso no tráfego pago mesmo e na gestão de tráfego com essa tendência de tudo ficar muito automatizado, e como que fica o papel de um gestor de tráfego nisso? Legal, ótima pergunta, né? Eu acho que assim, ainda estamos numa fase onde muita coisa é especulação. Mas algo que já está validado pra gente é que cada vez que passa, o profissional, a pessoa que sabe dar os comandos certos, é aquela pessoa que vai ter mais sucesso. Não tanto o executor. Então, acho que a inteligência artificial, ela vem trazer isso pra gente. A execução, ela pode ser substituída, mas o comando, ele ainda é muito próprio do ser humano, né? Eu acho que se a gente pegasse um iPhone, entrasse numa máquina do tempo e voltasse lá na década de 60, entregasse esse iPhone para alguém, as pessoas usariam ele como peso de papel porque não saberiam que poderiam dar os comandos certos. Então, a grande inteligência hoje, né, está em o que eu quero pedir, como eu quero pedir e quais os comandos são importantes para eu cumprir meu objetivo. Porque aí o operacional fica por conta da máquina. Então, mesmo que futuramente, né, as otimizações, a criação das campanhas sejam automáticas, alguém vai ter que dar o comando, o rumo, né, para onde que nós vamos, quais são os objetivos. E eu acho isso incrível, porque a gente realmente seleciona, é uma seleção natural. Vão ficar aqueles que mais pensam do que executam. Eu acho que esse é o grande caminho. Legal. E se a gente parar até para comparar e olhar, né? Você falou, pô, se a gente voltasse no passado e parasse para olhar, tenho certeza que na hora que começou a surgir a internet, as pessoas viraram e falaram, pô, mas para que a gente vai precisar de advogado se eu consigo pesquisar todas as leis no Google? Ou para que eu vou precisar de uma agência de publicidade se agora eu consigo fazer as artes no Canva? Só que, pô, essas coisas elas vêm muito mais para facilitar e para as pessoas que têm aquele conhecimento conseguirem usar ele de uma forma melhor, né? Então, pô, direito não é só você saber as leis, é você saber encaixar aquilo num contexto, você criar uma tese para poder defender, e o ChatGPT ele vai subir essa barra, né? Ele vai tornar as coisas que eram manuais mais fáceis e mais automáticas e vai dar mais espaço para quem pensa de forma estratégica conseguir articular essas coisas, né? Queria te perguntar também se você teve alguma última descoberta recente que você fez que mudou a sua forma de ver o tráfego? Alguma coisa, alguma chave que virou na sua cabeça assim, que você falou, putz, fiquei a vida inteira vendo isso dessa forma aqui, e depois isso virou essa chave na minha cabeça e mudou a forma como eu faço as coisas. Então, até citei num podcast anterior, no HackerEds, recentemente, a gente pegou uma consultoria com empíricos e a gente descobriu que, uma coisa simples, de rotina, mas a gente descobriu que todo dia, 9 horas da manhã, eles tinham uma reunião da meta diária. Então eles têm meta mensal e tal, mas tem a meta diária. E 9 horas da manhã, junta a diretoria inteira da empresa, olha o quanto que eles faturaram no dia anterior, olha quanto que eles que tem que faturar no dia seguinte, e eles criam um plano ali no dia para faturar mais hoje do que eles faturaram ontem. E isso mudou as coisas pra gente. Teve alguma coisa recente que você descobriu, assim, que mudou a forma como você faz as coisas, ou que virou uma chave assim na sua cabeça? Legal. Um aprendizado que a gente teve foi muito em função de uma crise, né? E eu acho que os maiores saltos que a gente tem é quando a gente está no buraco, né? Para não falar outra palavra aqui Sim. No nosso podcast. Mas foi quando o Facebook começou a fazer muitas mudanças por causa do iOS, né? Quando a Apple mudou as coisas. E a gente percebeu que o grande jogo da internet, o grande jogo do tráfego, é que ninguém paga para usar rede social, né? Quem está fazendo aquilo ali girar somos nós, anunciantes. E quanto mais a gente ajuda essas redes a manterem os usuários dentro das próprias plataformas, mais a gente é recompensado. Então, às vezes, você fica se preocupando, puxa, meu tráfego está ficando muito caro, as coisas que eu fazia antes não funcionam mais, mas qual é a reciprocidade que você está entregando para as redes? Né? O que você está dando de presente para o tio Zuc, ao invés de só colocar as campanhas para funcionar? Então, a gente percebeu o seguinte, que quanto mais tempo a gente mantém o usuário nas redes, mais recompensa a gente recebe.
Porque o Facebook não quer perder o usuário pro YouTube. O YouTube não quer perder o usuário pro TikTok. É aquela briga de quem retém mais. Então, se os seus conteúdos, os seus anúncios, as suas estratégias são voltadas a deixarem as pessoas o máximo possível de tempo dentro das redes, a gente é recompensado. Isso mudou o nosso jogo num nível, assim, até imensurável. Porque a gente começou a investir mais em audiências próprias e começou a investir mais em conteúdos que não tiram o usuário. Então, ao invés, por exemplo, de eu fazer campanhas que mandam as pessoas para se cadastrar num site, eu faço tudo para que as pessoas se cadastrem dentro das redes. Seja com o ManyChat, seja com o gerador de cadastro, né? Seja com algum formulário interno, igual o YouTube já tem formulário interno, para que a gente não tire o usuário e a gente seja recompensado cada vez mais. Tanto que surgiu daí o tráfego de plataforma, né? Que é manter o usuário dentro da própria rede. Legal. E isso encaixa também, né, em relação aos criativos, que a gente fala muito aqui que o que funciona melhor é aquele tipo de criativo nativo, né? Que não parece um criativo feito por um designerzinho ou uma agência de publicidade, que é um negócio que parece um conteúdo mais genuíno do Instagram. Você acha que essa lógica casa um pouco com isso também? Eu acho que sim, e que as coisas precisam ser medidas, né? Porque às vezes a gente fala, puxa, o criativo nativo é o melhor, Aham. né? Aí a galera, tipo, destrambelha, faz qualquer coisa, não preocupa com branding. Então, assim, a parte de ter um design, né, de ter um trabalho visual, artístico, tem um peso muito grande no branding. Sim. E que vai trazer uma construção mais intangível, mas de longo prazo. E às vezes, na hora que a pessoa está ali confrontando dois produtos, ela acaba indo no que tem um design mais bem trabalhado do que um designer mais ou menos, né? Por outro lado, exatamente isso que você disse. Se a pessoa entende que está comunicando com um amigo, né, com aquela pessoa que é gente como eu, ou faz as cagadas como eu, ou pensa como eu, as pessoas tendem a engajar mais. É por isso que aquele formato jornalístico talvez não convertam tão bem quanto um stories com a pessoa gravando ali pelo celular. Então essa dose ela é muito importante, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas sim, quanto mais próximo eu for da minha audiência, certamente mais repercussão, mais alcance eu vou ter ali dentro das redes. Legal. E Bárbara, você, pelo que eu conheço, você tem um perfil muito técnico e muito processual, assim, né? E quando a gente para olhar de fora, quem é, sei lá, um arquiteto, um advogado e olha a gente mexendo com marketing, acha que a gente é muito o pessoal ali da criatividade e das ideias. E eu queria entender, na prática, nos seus produtos, quando você vai, criar um lançamento, vai criar um criativo ou para os seus clientes que você faz, quanto você aplica de processo, de coisas que vocês têm estruturado, tipo, não, cara, eu vou chegar aqui, vou olhar na campanha tal coisa, vou criar uma campanha com tal estrutura, o criativo que eu vou criar, ele tem que ter tal característica, e quanto disso é papel de criatividade e ter ideia nova? Legal. Eu acho que se a gente for pegar o perfil ideal, né, do gestor de tráfego, eu acredito que ele é mais fuçador, mais curioso do que processual. Né? Então, às vezes as pessoas acham que para ser um bom gestor de tráfego tem que ser um engenheiro, tem que ser alguém da área de exatas. Eu venho de humanas e biológicas, zero exatas. Eu sou péssima em matemática, às vezes eu pego a calculadora para somar 10 mais 10 nas minhas aulas, meus alunos ficam de cara. Mas eu tenho a questão do fazer perguntas. Eu acho que o fazer perguntas é mais importante que seguir processos e ser o cara que toda hora tem uma ideia nova porque é super criativo. Fazer as perguntas, na minha opinião, é o que faz as pessoas terem muito sucesso. Então, puxa, minha campanha não está performando. Vamos fazer o máximo de perguntas que eu possa fazer. Será que o site caiu? Puxa, as pessoas às vezes não se fazem essa pergunta. Fica só no gerenciador. Fica ali no gerenciador e quando vai ver o site caiu, poxa. Aí esses dias, por exemplo, estava analisando a campanha de um aluno falando que o pessoal não chamava ele no WhatsApp. Mas quando entrava no site do sujeito, não tinha como clicar no número de telefone. A pessoa tinha que sair, anotar num papel para poder discar, porque não era clicável no site dele o contato para o WhatsApp. Então, quando você começa a fazer perguntas, você começa a achar os problemas. Né? E eu acho que a gestão de tráfego é muito mais resolver esses problemas do que ter uma mega ideia que ninguém teve. Obviamente que existem os saltos. Né? Primeiro você tem que se estabilizar num degrau para dar um salto. Esse salto pode vir da criatividade, pode vir da sua habilidade de fazer bons processos para reduzir o seu tempo de trabalho, otimizar a sua performance, mas o dia a dia é o dia a dia de fazer boas perguntas e correr atrás dessas respostas, sabe? Então, acho que para mim essa é a principal diferença.
Legal. E você até falou de uma dificuldade de um aluno seu que estava mais começando de WhatsApp. O que você vê, assim, que são as principais dificuldades, dúvida que a galera tem que deixa uma barreira quando o cara quer começar a aprender tráfego pago Legal, dos seus alunos aí? legal. Eu acho que não só dos meus alunos, mas de um modo geral, a maior dificuldade de quem está começando é não ter as expectativas alinhadas. Então ele contrata um gestor de tráfego, ou ele mesmo começa a fazer tráfego, e ele acha que com R$ 10 a vida dele vai mudar. Em 2 horas. Exato, em 2 horas. Porque a expectativa, e não porque, coitado, assim, é porque eu não sabia, ninguém me contou, ou não porque eu sou prepotente demais achando que vai dar certo. Não, é porque a pessoa não sabia mesmo. Ela não tem um alinhamento de expectativa de que ela vai precisar de, no mínimo, 100, 200 leads para poder fazer uma venda. Ninguém disse isso para ela ou ela não procurou saber. Então, acho que quando a gente fala de métrica, é uma coisa que muita gente arrepia, né? Porque tem que ficar olhando aquele tanto de número, mas não. A métrica é o alinhamento da sua expectativa. Puxa, se eu sei que a referência é ter aí 60, 100, 150 leads para fazer uma venda, na hora que meu WhatsApp chamar 10 contatos e eu não fechar para ninguém, eu não vou me frustrar, porque eu estou dentro da métrica, né? E eu não vou desistir e achar que as coisas não dão certo para mim e que eu estou fazendo tudo errado. Não, eu vou me alinhar nas métricas. Então, esse, na minha opinião, é o ponto de partida para o gestor de tráfego e para aquele que começa a fazer tráfego para si só. Porque senão é muito fácil se frustrar, né? É muito fácil você, putz, fiz a campanha e não aumentou os seguidores da forma que eu gostaria. Mas espera aí, sabia que seu seguidor vai custar até R$ 1? Você está disposto, então, já que você queria aumentar os 10 mil seguidores, você está disposto a pôr 10 mil? Não estou. Então, eu só tenho 3 mil. Então, abaixa a sua expectativa. Espera aí uns 3 mil novos seguidores. Eu acho que isso aí equaliza bastante, sabe? Porque não é tanto a técnica. É você equalizar a sua disposição, a sua vontade de fazer, porque realmente tem que querer fazer, tem dia que é difícil, tem dia que não vai dar certo, a expectativa do que você vai alcançar e, obviamente, o conhecimento para poder chegar lá. Legal. Isso aí que você falou, eu estava conversando disso hoje, porque naturalmente a gente vê isso muito no HackerEds também, né? E semana passada eu estava fazendo uma pesquisa, eu tirei um dia para poder ligar para todo mundo que tinha solicitado cancelamento da plataforma. E 90% dos casos era alinhamento de expectativa. Teve uma moça que falou comigo, falou, na verdade eu cancelei porque eu acho que eu assinei esperando uma coisa que não existe. Eu queria uma plataforma que eu entrasse lá e ela vendesse para mim no automático. Quase que eu virei para ela e falei, pô, se eu tivesse inventado isso, eu tinha ficado bilionário. Então essa questão de expectativa é muito real. E você acha que isso vai do perfil das pessoas, de como que as pessoas são imediatistas hoje, vai um pouco também da educação do mercado, né? Tem muita gente que vende curso falando, pô, faça sua primeira venda em 2 minutos. Sim. Eu tenho uma coisa que eu assumi para mim, assim, no meu modelo de gestão e de trabalho, a culpa é sempre do líder, sabe? O cara pode ter feito cagado, o cliente pode não ter entendido, achando que era pílula mágica, a culpa é sempre do líder. Então, se você que vendeu, a culpa é sua. As pessoas são imediatistas, mas elas sempre foram. Legal. Né? Então, assim, assume para si a culpa. E aceita também que vão ter pessoas que não estão no momento. Né? Então, acho que é muito isso, assim, é deixar, atribuir a responsabilidade, mas também saber que não é para todo mundo, de fato. Bem legal. E, Bárbara, tem uma história interessante que eu já vi você contando, que é você, antes, né, hoje o pessoal vê você lá com o Instagram grande e tal, mas você não tinha tanto esse perfil, né, de ser influenciadora, de aparecer na frente da câmera, de postar tanto conteúdo. Como é que foi pra você esse processo porque eu sei que isso não foi uma coisa tão natural sua, talvez, né, foi uma coisa que você entendeu que você tinha que fazer para poder alcançar o sucesso que você queria. Como que foi esse processo, assim, de você se tornar influenciadora de tráfego e começar a aparecer mais? Legal, legal. Acho que todo grande salto na nossa vida, antes vem um grande buraco, né? Em 2020, 2021, eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores no Instagram. Nem sei como eu tinha esses 15 mil, mas tinha mais ou menos essa média. E aí eu entrei para um grupo de mulheres e fui fazer o tráfego para um lançamento delas. E aí, putz, mandei super bem lá, elas ficaram super contentes. E aí uma delas virou para mim e falou assim, você é tão boa no que faz que nem o seu Instagram não reflete o quão boa você é. E ela falou isso e me mexeu muito, sabe? Tipo assim, puxa, será que agora meu valor tá na quantidade de seguidores que eu tenho? Algo que pra mim sempre foi, as pessoas vão me contratar porque eu sou boa e não pelos seguidores que eu tenho. Mas quando ela disse isso, você mandou super bem, mas eu olho pro seu Instagram, eu não te dou essa moral toda. E aí foi aquilo que me incomodou.
E aí eu falei, peraí, deixa um pouco do ego, claro, não vou tirar o ego disso, mas me fez cair a ficha de as pessoas olham para isso. Isso é uma métrica de sucesso, né? É um alinhamento da expectativa das pessoas. Elas esperam que pessoas boas no que fazem tenham muita audiência. Então eu preciso correr atrás disso. Então foi aí que eu comecei a falar, pô, peraí, então agora eu vou começar a aparecer. E é claro que é um desafio para todo mundo, assim. Tem algumas pessoas que são mais extrovertidas e que gostam da exposição. Mas se a gente pegar no volume, eu acredito que a maioria não gosta. Porque a gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta que apontem nossos defeitos. Então é muito fácil falar, é porque eu não gosto. Não, é porque a gente não gosta de que coloque o dedo na nossa ferida. Então, acho que o ponto é até onde você quer chegar, né? Até onde você está disposto a usar isso como desculpa ou ir lá e fazer acontecer. Então, acho que é essa mensuração. E aí, quando eu comecei, eu falei, beleza, vou fazer esse negócio, vou fazer crescer, mas eu não quero vestir um personagem que não sou eu. E aí eu aprendi uma coisa muito valiosa sobre posicionamento nas redes, influência e tudo mais. É que você não precisa criar um personagem. Você só precisa escolher quais as suas faces que você quer mostrar. Né? Todos nós somos multifacetados, né? A gente tem a nossa pessoa com a nossa família, a gente tem a nossa pessoa no trabalho. E quais são as faces interessantes de se mostrar? E geralmente as faces mais interessantes são as que contrastam. Então, por exemplo, eu tenho um perfil nerd analítico, né? Muitas vezes estou lá num palco, palestrando em outros países, em outra língua, né? Tem aquele empoderamento natural. Mas, ao mesmo tempo, eu posto um post toda descabelada e falando que eu não gosto de comprar a bolsa da Chanel, que minhas amigas compram e mandam eu comprar, e as pessoas ficam assim, peraí, mas, putz, ela é empoderada, mas ao mesmo tempo ela, sabe, ela faz esse tipo de coisa. Então, esse tipo de contraste chama a atenção das pessoas. Outro contraste, né? Eu ser mulher. Já é um contraste no mundo onde a maior parte ali da galera eram homens, porque agora está mudando, meninas. Cada vez que passa eu tenho mais mulheres gestoras de tráfego, alunas gestoras de tráfego. Então, o contraste de uma mulher fazendo tráfego, né? Então, esses contrastes ajudam você a ser interessante, sem você precisar ter um carrão, sem você precisar ficar polemizando, né? Então, o nosso próprio contraste natural, ele ajuda a fazer esse engajamento crescer. Legal. O que eu achei mais interessante do que você falou é que isso volta no ponto que a gente conversou, né? Na hora que ela fez esse comentário, você tinha duas opções. Ou você ia falar, ah, não, pô, como é que ela pode falar isso? Eu não preciso ter um Instagram grande para poder ser boa e deixar pra lá. Mas isso seria o que você falou de colocar a culpa no mercado, colocar a culpa em como as coisas são. E tem coisa que não dá pra gente mudar como as coisas são, né? É muito melhor você olhar, trazer responsabilidade pra si e falar, pô, se é assim que as pessoas atribuem valor, então eu preciso ter um Instagram grande, então eu vou fazer. Exato. Então é bem legal você ter esse tipo de visão aí. E Bárbara, uma coisa que eu queria te perguntar, já que você ensina tráfego pago pra muita gente, tem muita gente que tem empresa e que fica se perguntando se deveria aprender isso, até que ponto vale a pena terceirizar para um gestor de tráfego. Tem muita gente que já contratou 2, 3 gestores de tráfego, se frustrou todas as vezes, e aí joga pro alto e fala, pô, esse negócio de Facebook não funciona. Então, assim, até que ponto vale a pena a pessoa terceirizar, vale a pena a pessoa aprender por conta própria, mesmo quem não vai executar tráfego pago, só de ter uma empresa, talvez você acha que deveria aprender ou não? O que você enxerga sobre isso? Legal. Eu gosto muito de pensar que o nosso core business a gente não delega, né? E o core business de toda empresa é trazer clientes. Talvez salvo as raríssimas exceções, tem empresas que não precisam de mais clientes. Mas a maior parte precisa de cliente. Então isso é um core da sua empresa. Ter entrada de clientes na sua empresa é um core. Então você não delega isso, né? Você pode operacionalizar isso com outras pessoas, mas saber como isso funciona, você não delega. Esse conhecimento tem que ser seu. Não pode terceirizar isso e não sei nada sobre aquisição de clientes e compra de tráfego. Na execução do dia a dia, ótimo, tem um gestor de tráfego, alguém do seu time interno que vai aprender e vai cuidar das campanhas, você vai só fiscalizar, vai só saber como funciona, perfeito. Então, empreendedor hoje, empresário hoje, que não senta para entender como que as empresas mais poderosas do mundo, as empresas trilionárias, Google, Facebook, agora TikTok, por que esses caras são grandes como são? Você, como empresário, não quer nem saber dessa história? Sabe? Tem algo muito errado aí nessa conta. Então, o lance aprende como esse negócio funciona, né? Até para você contratar, delegar, cobrar, auditar o que está sendo feito, você tem que saber como funciona. Então, para mim, isso é
isso é indelegável. O gestor de empresa saber como o tráfego funciona. Legal. E mesmo que o cara não vá executar, como que você vê assim em termos de momento do empresário mesmo? Quanto que ele deveria terceirizar? Quanto que ele deveria ter interno? Isso é uma questão de tamanho de faturamento? Tem algum critério que você usaria assim para dar um conselho para alguém nesse sentido? Eu sempre sou a favor de você criar times e equipe, né? Eu acho que isso é algo tão importante que não pode depender só de você. É algo que você tem que começar a semear na sua empresa. Então, eu tenho R$ 1.000 por mês para investir. No primeiro momento, eu mesmo vou sentar e vou fazer. Mas, a partir do momento que eu conseguir pagar alguém para me ajudar, eu já vou começar a investir nisso. Sabe? Porque a roda ela tem que girar, assim. Você precisa poder sair para fazer outras coisas na sua empresa e isso não parar. E não virar algo que você faz no seu tempo livre ou algo que você faz esporadicamente. Então, assim, não tem tamanho. Qualquer pessoa pode começar a terceirizar isso, seja interno, seja externo, desde que saiba como fazer. Legal. E a gente falou bastante do cara iniciante aqui, mas uma coisa que eu queria te perguntar, até de curiosidade, né? Você falou que faz consultoria para muitas empresas que já são muito grandes, que já rodam milhões e milhões em tráfego. Qual que é a diferença, assim, de atender essas empresas, né? Você tem os seus alunos, que tem muita gente que está começando e tal, mas na hora que você vai numa empresa grande dessa para poder ir lá e ver o tráfego que os caras estão fazendo, geralmente o que você vê, assim, que você traz para os caras de valor, que você consegue mudar lá e que várias empresas que você já foi, mesmo sendo grandes, não tinham entendido ainda sobre tráfego pago? Olha, quando eu chego, eu tenho vontade de chorar. Porque muitas vezes o tráfego dentro de grandes empresas ficou setorizado no time de marketing e muitas vezes isolado. Não conversa com o time de vendas, né? Não conversa... às vezes 4, 5, 6 pessoas sentadas numa sala, que são os nerds lá, fazendo as campanhas de tráfego em empresas gigantes. E, para mim, esse é o maior problema das grandes empresas. Colocar o time de tráfego isolado numa ilha, sem entender o contexto como um todo. Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou numa consultoria é trazer outras pessoas, outras frentes também, para entender o marketing. Então, eu peço para convidar um cara de vendas, eu peço para convidar um cara de outros setores, para entender e alinhar também a forma de trabalhar. Porque, às vezes, o cara está comprando tráfego muito bem, mas o cara lá na ponta do comercial está comendo mosca na hora de atender esses leads, né? Então, se não tiver essa sincronia, é muito difícil o estágio desse time de tráfego evoluir. Porque eu posso ir lá ensinar todas as estratégias de tráfego para eles. Mas eles vão precisar dessa conexão, né? Então, assim, vou te dar um exemplo, tá? Eu fui treinar uma das empresas da Globo e eles queriam vender assinaturas de jornal. Essas assinaturas digitais. E qual era um grande problema deles? As pessoas assinam não só pelos anúncios que vêm, mas quando elas ouvem um locutor na rádio e o locutor fala, assina o jornal, eles vão lá e assinam. Quando tem uma ação de rua que os jornais fazem, as pessoas assinam. Então, uma grande dificuldade do time de tráfego era entender o quanto o tráfego realmente estava agregando nas vendas. Porque existiam outros canais offline fazendo vendas. E, puxa, a primeira coisa que a gente fez foi mapear as conversões offline. Algo que o time de tráfego jamais imaginou, porque estava preocupado só em olhar para as campanhas do gerenciador. Peraí, mas quando o locutor está em horário nobre e manda assinar o jornal, ele faz muita venda. Será que nesse horário a gente não intensifica um remarketing? Né? E coloca a gente até colocou lá, gol do Grêmio. Quando o locutor fala gol do Grêmio, né, é o horário que ele está fazendo o pitch, então a pessoa entra com esse código e faz a compra. Então a gente conseguiu unir o offline com o online e deixar esses times mais juntos, mais próximos. E, obviamente, lá depois eles conseguiram bater recorde de vendas e foi um case muito legal. É legal o que você falou também sobre tráfego, né? A gente tem muito difundido a ideia de que tudo tem que ser testado, mas tem uma coisa que você falou que é bem interessante, que nessa cultura de teste, a gente tende a olhar as coisas de uma forma muito isolada e fala, tipo, tal coisa não deu resultado é porque não está funcionando. Mas às vezes essa coisa era um ponto da jornada que o cara precisava ver esse criativo para ele entender uma coisa e depois ver outro e converter naquilo ali de outra forma, talvez em outro canal. Como que você faz para conseguir enxergar essa jornada e esses vários pontos de conversão aí para entender de fato o que funciona e não funciona de fato, ou o que não funciona naquele ponto ali e não traz conversão na prática, mas na verdade é algo que é importante manter ali? Legal. Esse lance do teste ele é muito perigoso mesmo, né? Porque se a gente parar para analisar,
para um teste ser validado como bom ou ruim, existem vários fatores, tipo a amostra que você está usando, se você isolou as variáveis. Porque às vezes a pessoa fala que, eu testei, mas as variáveis são totalmente diferentes. Às vezes o teste dela não é conclusivo para aquilo que ela está concluindo ser uma verdade. Então, sempre comece pelos macros, assim. E eu vejo que a galera quer testar os micros, quer testar o botão, se é aperte ou se é clique. Quer testar se termina com 9 ou termina com 7, sabe? Isso é micro demais. O macro é o quê? Aquilo que realmente são os principais pontos de contato da campanha com o cliente. Então, o criativo tem que ser testado sempre. E a página tem que ser testada sempre. A cultura de testar páginas é mais importante do que de testar botão, se muda alguma coisa na copy do anúncio. Né? Então, assim, comece pelos macros, que o ganho já vai ser muito maior do que ficar ali fechado no micro. Raramente a gente vai para o micro, sabe? O micro a gente vai quando o time está ganhando. E muitas vezes as pessoas querem testar quando o time está perdendo. E aí você gasta aquele dinheiro de teste inconclusivo e não vai encontro ao objetivo. Tô tranquilo, tenho uma verba sobrando, quero fazer uma antecipação para algo que vai rolar e aí eu quero provar umas coisas diferentes, beleza. Então, quando seu time estiver bem amarrado, jogando bem, você separa uma verba para ficar fazendo as firulinhas, né? Testando esses detalhes. Mas, fora isso, não vá na viagem de querer testar tudo, porque vai dar ruim. Isso é um negócio que a gente conversa bastante aqui no HackerEds. Outro dia a gente estava se perguntando, falando, o que a gente precisa fazer para dobrar o faturamento? A gente estava fazendo uma reunião e aí tinha gente falando, por que a gente não vende outro produto para quem já comprou? Por que a gente não bota um pop-up de saída na página do não sei o quê? E aí a gente chegou basicamente nesse ponto, falou, gente, isso aí é tudo melhoria incremental, vai melhorar 1%, 2%, vai fazer uma melhorazinha aqui. O que a gente pode fazer? O que a gente já fez várias vezes que mudou completamente o faturamento do HackerEds, por exemplo? Cara, lançar uma Big Idea nova. Começar a vender o HackerEds de outra forma, lançar um produto novo que não existe no mercado, igual foi o caso da loja de Publius. Então vale muito mais a pena focar nessas coisas que podem dobrar, triplicar, multiplicar por 10 o faturamento do que nesses detalhezinhos, né? Com certeza. Bem legal. E Bárbara, uma coisa que você já trouxe em várias conversas ali no grupo que a gente tem do Mastermind, que eu acho bem legal de comentar aqui, eu lembro que teve um dia que você virou lá e falou, galera, sabe o que eu fico vendo? Esse pessoal desse mercado é muito amador, sabe? A galera não faz nada direito, não tem um fotógrafo profissional, não contrata um videomaker para poder fazer um vídeo de boa qualidade, a gente faz tudo pelos cocos. E aí logo depois você foi trazendo várias coisas, né? E acho que até um exemplo legal, recente de você contar, foi sobre o lançamento que você fez agora, né? Do Testados, que você criou basicamente um cenário ali de Netflix para poder fazer um lançamento e justamente, igual você falou, subir a barra do mercado ali, né? Então, no mercado onde tá todo mundo fazendo tudo meio pelos cocos e tal, só de você trazer algo com mais qualidade, mais bem pensado, com mais estrutura, isso já te coloca lá em cima. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre essa visão, sobre como que você está fazendo isso na prática, sobre como que foi fazer um lançamento com essa estrutura toda aí. Legal, legal. Esse lance de investir no branding, né, no posicionamento, é algo que qualquer marca pode se apropriar. Então, você já citou muito bem, né? Eu trouxe um pouco mais de design, um pouco mais de produção de vídeo para um último lançamento. Mas eu vou pegar um exemplo quando eu ainda era uma anônima lá trabalhando numa imobiliária. Então, a gente via que todas as imobiliárias faziam ações de vendas no final de semana da mesma forma. Iam para o sinal, panfletando, colocavam as meninas vestidas, entregavam umas balinhas e tudo mais. Era sempre a mesma coisa, e todos os finais de semana, cada sinal tinha uma imobiliária panfletando na cidade. E era uma cidade pequena, então você via a todo sinal alguma ação de uma imobiliária. E puxa, aquilo ali já era tão enraizado que era quase um modus operandi de toda a imobiliária da cidade. E estava bom, trazia resultado. Se você panfletasse mais, tivesse mais meninas, você teria mais chamadas para os corretores trabalharem. Então, o trabalho das imobiliárias era sempre assim, eu tenho que pôr mais meninas, eu tenho que pôr mais panfleto para ter mais ligações. E eles sempre ficavam pensando nessa estratégia. E aí eu lembro que teve uma época que a gente sentou e falou, o que nenhuma imobiliária está fazendo? Tem momentos no seu negócio que você tem que falar assim, o que meu concorrente não está fazendo? Então, no nosso caso, né, do infoproduto e tal, era essa produção de Netflix e tal. Mas, às vezes, no caso de uma padaria, ou no caso de uma farmácia, é colocar um cachorrão peludo lá na frente balançando alguma coisa, né? Ou, no nosso caso, a gente fez um balão inflável e colocou no meio da lagoa com a logo da empresa. Né? Aqueles balões gigantes, parecendo aqueles balões de passear mesmo, no meio da represa. E todo mundo falou, caramba, tem um balão no meio da represa, da lagoa.
Então, esses momentos de cuidar do seu branding traz uma exposição e um posicionamento de marca totalmente diferente, né? Então, assim, não é tanto sobre contratar um designer para fazer o anúncio. É pensar como esse cuidado com a marca vai te sustentar e te levar para um nível que os outros não conseguem subir. Aí depois todo mundo começou a colocar balão na lagoa, mas a gente foi o primeiro a fazer o negócio. Legal. E um ponto que é bem legal de trazer também desse nosso universo, todo mundo é muito do ROI, né? A gente pega, coloca o dinheiro de um lado, sai dinheiro do outro lado, e a gente sabe que é importante investir em branding, mas como que você vê a dosagem disso, né? Porque igual você falou, cara, isso aí não é um negócio que você muda e que vai aparecer lá no gerenciador na hora, que vai aumentar o seu ROI, que você consegue medir, muitas das vezes fazer um teste, saber que aquilo aumentou ou não de fato, mas você consegue saber que no longo prazo aquilo agrega valor na sua marca, faz as pessoas te perceberem de outra forma. Como que, no meio dessa cultura de performance, você consegue estruturar uma estratégia para conseguir misturar isso, sabe? Mesmo não tendo um retorno tão imediato assim. Legal. O que a internet e as redes sociais têm mostrado muito pra gente hoje é que performance é legal, mas percepção é ainda mais forte. Então, quando a gente vê influenciadores sendo contratados por marcas para mostrar que está tomando um shake de emagrecimento ou que está usando uma roupa tal, e aí você pensa, cara, eu duvido que, sei lá, a Gisele Bündchen mostrando aquela roupa, ela vendeu X milhões, que é o cachê que ela ganhou, né? Eu tenho certeza que aquela marca não faturou 10 milhões só porque ela fez aquele post, né? Então, o que acontece as grandes marcas sabem o que é uma verba de performance e o que é uma verba de percepção. E, obviamente, a percepção vai impactar na performance. Então, acho que qualquer empresa, não precisa ser grande, não precisa ter muito dinheiro, tem que saber que a internet escancarou, principalmente as redes sociais hoje, escancararam que muitas vezes as decisões das pessoas não são racionais. É bem possível ela comprar a mesma camiseta em uma outra marca só porque tem um pica-pau e o pica-pau dá um prato de comida e o pica-pau é legal porque os donos da pica-pau são muito legais. Então essa percepção ela é muito forte. A camiseta de malha preta provavelmente é a mesma em muitos lugares, mas essa força da percepção é o que faz as pessoas poderem cobrar muito mais caro. E aí eu faço já um gancho assim com um ponto importante que só existem 3 formas de qualquer empresa ganhar mais dinheiro. Ou ela ter mais clientes, ou ela cobrar mais caro, ou ela vender para a pessoa várias e várias vezes, aquele cliente que já comprou várias e várias vezes. Você pode pensar aí, dar voltas, não tem outra forma. Ou é mais clientes, ou é mais caro, ou é vender para a mesma pessoa várias vezes. E às vezes as pessoas querem cobrar mais caro. Mas se você quer cobrar mais caro, você tem que mudar a percepção das pessoas, né? Você tem que entender que a performance é legal, mas a percepção é o que vai te permitir ir subindo esses degraus. Bem legal, Bárbara. Eu queria deixar aqui também que você trouxesse para quem está assistindo a gente uma dica mais prática de tráfego pago, no sentido de... A gente falou que, no tráfego pago você tem que testar tudo. A gente falou que funciona tanto o criativo nativo lá, quanto fazer umas coisas melhores e mais estruturadas e tem que ter esse mix, né? Mas hoje o que você tem, assim, na hora que você vai implementar para um lançamento seu, por exemplo, e você vai criar criativos, o que é ali que é regra que você sabe que funciona e que você tem que manter? Legal. É a regra que eu chamo dos 3 segundos, né? Você tem 3 segundos para chamar a atenção das pessoas. E às vezes eu vejo a criativa assim, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana da... Acabou. É 3 segundos, cara. Se em 3 segundos você não fizer a pessoa habilitar o botãozinho de som, né? Porque geralmente as pessoas estão ali no celular com o som desligado. 80% das pessoas, nos estudos lá do Facebook, usam o celular no sound off. Stories, feed, tudo. Então você tem 3 segundos para incentivar o cara a apertar o botãozinho, ligar o som e te ouvir. Então, se você não for interessante o suficiente, ela vai só arrastar o dedinho para cima, ir embora e nem habilitar muitas vezes a opção de te ouvir. Então, 3 segundos é o tempo para que a pessoa te dê atenção. Então, o que você não pode fazer? Perder tempo como, oi pessoal, aqui é a Ana, eu queria falar para vocês, acabou. Né? Então, assim, é direto ao ponto. E aí eu vou dar exemplo dos meus melhores criativos, que são os criativos garanhões. Um deles é assim, como vender para gente rica. Em 3 segundos, eu disse a coisa mais importante que eu sei que aquele usuário quer ouvir, vender para gente rica. E aí depois eu tenho tempo para explicar exatamente o meu ponto de vista. Outro também, como anunciar com pouco dinheiro.
E aí depois eu explico a pessoa como fazer isso. Então, essa headline, né? Essa headline, que é esse título forte ali no início, nos 3 segundos, é game changing. E hoje em dia, sinceramente, toda vez que eu vou fazer análise dos meus alunos, porque tem essa nosso War Room, que eu analiso as campanhas dos alunos, é assim, ó, dei play no vídeo, em 3 segundos você não disse o ponto mais importante, já era, faz outro. Não tem nem que assistir o resto, você pode ensinar a melhor coisa no vídeo, mostrar a melhor coisa no vídeo, mas em 3 segundos você tem que ser direto ao ponto. Legal. Por coincidência, aqui no HackerEds a gente também tem uma regra dos 3 segundos, mas ela é uma regra um pouco diferente, no sentido de os criativos tem uma punchline inicial ali, mas essa nossa regra dos 3 segundos, ela é para manter o cara assistindo o vídeo. E aí, o que a gente percebeu que tem muita gente fazendo que dá certo para poder reter o cara no anúncio, assistir até o final, e até em vídeo de vendas também, né? Nossa regra dos 3 segundos é para trocar o que está aparecendo ali no vídeo. Então, a cada 3 segundos ali do anúncio, a gente troca o enquadramento da câmera, ou a pessoa está falando, a gente coloca uma inserção de imagem com outra coisa passando para poder reter. De 3 em 3 segundos, a gente está mudando o que está mostrando ali, por mais que o cara continue falando no fundo a mesma coisa, para poder prender a atenção de novo, e prender a atenção de novo, e prender a atenção de novo. E tem um negócio que a gente usa também, que é bem relacionado com isso, que é uma escada de atenção, né? Cada frase do criativo, ela tem que gerar curiosidade para a próxima, ou ela tem que crescer aquele problema lá. Então, eu comecei falando, por exemplo, como anunciar para ricos, eu falo uma primeira frase depois daquilo que gera uma curiosidade, mas que gera um gancho para a segunda, e a segunda gera para a terceira, e a terceira gera para a quarta. Então, em cada frase do criativo, eu estou preocupado em deixar o cara escutar a próxima frase. E aí a gente retém ele também. A regra dos 3 segundos é de retenção também, além de chamar essa atenção no início. Genial. Legal, Bárbara. Bárbara, então, finalizei aqui tudo que eu queria te perguntar. Queria te agradecer demais por ter vindo aqui gravar com a gente, fazer esse podcast aí. O que você quer deixar pro final aí, pro pessoal de recado? Onde que a gente pode te achar? Alguma dica que você queira trazer? Fazer um merchan aí dos seus produtos? Deixar uma mensagem final para quem tá assistindo a gente. Legal, legal. Vou convidar você que ainda não me acompanha no Instagram, me seguir lá no @babruna. E, puxa, todo dia tem conteúdo bacana lá. Se você tiver a oportunidade de estar na War Room, eu acho que é um produto muito legal, porque todo dia tem alguém ao vivo tirando dúvidas. E, obviamente, você que já é um gestor de tráfego, né? Você que já faz tráfego, a participar aí dos nossos treinamentos. E quero deixar uma mensagem porque quando a gente fala de tráfego, mas quando a gente fala de crescimento e de mudança de vida, às vezes a gente se impressiona muito com o palco dos outros, assim, né? Puxa, que sucesso legal, né? Que o Igor conquistou na Hacker, que a Bárbara conquistou. E às vezes a gente fica se comparando demais. E uma coisa que eu aprendi que me permite dar um passo de cada dia é saber que a gente tem que ser fiel ao nosso ordinário, sabe? Todo dia fazer o ordinário. Todo dia. Aquilo que às vezes ninguém vê, aquilo que não tem glamour, aquilo que não é gostoso de fazer, mas precisa ser feito. Então, quanto mais a gente é fiel a esse ordinário, quanto menos a gente espera, o extraordinário acontece. Então, eu acho que essa é a mensagem aí que eu queria deixar para você. Legal demais, porque o pessoal acha que deu tudo certo, que a gente não tem problema nenhum também, e a gente tá lá todo dia trabalhando, fazendo acontecer. Esses dias a gente foi fazer uma call de onboarding com os funcionários novos da empresa e me perguntaram: Igor, qual que foi o momento do HackerEds em que você viu que tudo ia dar certo? Eu falei com eles, eu tô esperando esse momento chegar, porque até hoje, todo dia, cara, tem alguma coisa que dá errado, alguma coisa que precisa resolver, alguma coisa que precisa testar. Então, nos bastidores, nada é tão bonito assim, né? É verdade, com certeza. Legal, Bárbara. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do HackerEds Podcast. Não esquece de se inscrever no canal, tem várias outras entrevistas iguais a esse aqui, com várias pessoas muito feras do digital. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo aqui para poder incentivar a gente a gravar mais entrevistas como essa. E esse foi mais um episódio do HackerEds Podcast. Valeu demais e até a próxima.